Para começar, eu juntei 2 folhas de sulfite e passei a medida da sola do meu chinelo para o papel. Para fazer isso, pode ser qualquer sapato baixo. Depois, eu marquei o centro de ponta a ponta. E como a sola da pantufa é arredondada, eu fui acertando esse formato no molde. E também aumentei 2,5 cm em toda a volta, para poder ter uma margem de folga na hora de costurar. Dobrei ao meio e recortei do lado que o desenho ficou mais certinho. Para fazer o resto do molde, nós vamos precisar de mais 2 medidas. A primeira vai da ponta dos dedos até o final do peito do pé, e nós vamos acrescentar mais 2 cm para a costura. A segunda medida vai do chão, com o pé bem apoiado, até a parte mais alta do tornozelo, acrescentando mais 3 cm. Tiradas as medidas, nós vamos marcar num outro papel a frente e o calcanhar do molde da sola, lembrando de marcar o centro também. Depois, nós vamos marcar a primeira medida, que é a do peito do pé, a partir da frente. E saindo dela, nós vamos marcar a segunda medida dos 2 lados. E eu juntei essas linhas até chegar em cima. Feito isso, eu passei uma outra reta no calcanhar e continuei o desenho até chegar nela. Para fazer a abertura do pé, eu subi mais ou menos 4 cm do centro e fiz um formato de U. Essa abertura não pode ser muito grande para a pantufa não ficar saindo do pé. E mais uma vez, eu dobrei ao meio e recortei o melhor lado. Assim não tem perigo de ficar diferente. Como tecido, eu usei a microfibra. Na verdade, um cobertor que eu tinha aqui, mas o soft também funciona bem. Depois, alfinetei o molde maior do tecido, marquei com uma caneta e cortei 4 vezes para fazer os 2 pés. Juntei as 2 partes e novamente passei os alfinetes. Como eu fiz com cobertor, o tecido não tem o lado avesso. Se o seu tiver, costure sempre com ele para fora. E nós vamos passar essa costura em toda a borda externa, na interna e em apenas uma das extremidades. Como eu não tenho máquina, eu fiz à mão mesmo, dando um ponto luva bem simples. Desvirei a peça e preenchi ela toda com fibra acrílica. É importante não colocar demais, senão ela fica muito estufada e fica difícil de costurar depois. E costurei a outra ponta. Depois a gente vai costurar as 2 extremidades para poder fechar a pantufa. Para fazer a marcação dos dedos é muito simples. Eu passei uma costura na parte de cima e 3 costuras na parte de baixo. É só alinhavar e ir apertando um pouco essa linha para fazer a marcação. E para a sola, eu passei o molde mais 4 vezes para o tecido. Recortei, alfinetei e costurei da mesma forma. E nós também vamos deixar uma abertura nessa costura. Depois de desvirar, eu passei o molde para um pedaço de EVA para dar sustentação dentro da pantufa. Enchi com fibra acrílica e terminei a costura. Agora é hora de juntar as 2 peças, e é só posicionar certinho o calcanhar e a frente e passar uma costura. E eu fiz também uma segunda sola de EVA para proteger e não desgastar o tecido. Colei com cola instantânea.
Para as garras eu fiz um molde em formato de gota e passei 8 vezes para EVA. Também colei com a cola instantânea, dando uma apertadinha na hora de encaixar para ficar com um formato mais curvado. Por fim, eu fiz um detalhe com tinta acrílica só para dar mais um realce. E é isso, tá pronto!